Fala galerinha, bem-vindo a mais uma aula de Taekwondo com a Kyosanin Sabrina Alberti. E como sempre, vamos começar a nossa aula aqui, com essa mistura de Brasil e Coreia do Sul, fazendo o nosso juramento. Então, para você que está aprendendo e para você que está recordando, vamos lá, repita comigo. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar o instrutor e os meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, construir um mundo mais pacífico, ser o campeão da liberdade e da justiça. Muito bem, nós também temos os nossos princípios, os princípios do Taekwondo. Repita também: cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Esse é o nosso Taekwondo, fazendo história aqui no nosso colégio GC. Muito bem, como vocês já aprenderam, nós fazemos parte do Grupo Maninho, um grupo muito tradicional aqui na nossa cidade, no nosso município. E tem um monte de coisa para a gente começar a aprender antes das nossas técnicas. Quem é o criador do Taekwondo? Você sabe o nome dele? Este é o general Choi Hong-hee. O general Choi Hong-hee, apesar de ser um norte-coreano, foi quem criou o Taekwondo, esporte típico tradicional da Coreia do Sul. Tem muita história envolvendo este nome, muita coisa da cultura coreana que nós vamos aprender. Vocês vão saber muito sobre a história dele e de outros mestres muito importantes aqui, para o nosso esporte. E agora, vamos conhecer um pouquinho da ordem das faixas do Taekwondo? Vamos lá. Nós começamos com a faixa branca. A faixa branca é o 10º Gubi do Taekwondo. Depois, nós temos a faixa branca e amarelo. Então, nós sempre vamos falar assim. Com as faixas intermediárias, vai ser assim, branco, amarelo. Então, depois da branca, que é o 10º Gubi, vem o 9º Gubi. Sim, é invertido. É ao contrário, a continha do 10 vai para baixo. Então, do 10 ao 9º Gubi, que é o branco com o amarelo. Depois nós temos o amarelo com verde, que é a faixa amarela verde. Temos a faixa verde, toda verdinha. Temos a faixa verde azul, a faixa azul, toda azul. Tem faixa azul no nosso colégio, hein? Amarelo também. Azul vermelha. Muito bom. Vermelha. Vermelha preta. A faixa preta. E depois da faixa preta, nós temos os dans, que são esses risquinhos aqui, que são colocados na pontinha da faixa preta. Cada risquinho desse corresponde a um dan. A primeira faixa preta é primeiro dan, essa daqui é uma faixa de segundo dan, aí vai riscando, até o 10º dan. No Taekwondo, nós utilizamos diversos equipamentos para assessorar os nossos treinos, para ajudar nos nossos treinos. Por exemplo, a raquete é um dos principais objetos que nós utilizamos. Em tempos de pandemia, está complicado compartilhar objetos em que a gente precise ficar manuseando. Por isso, aonde ainda se faz uso nas academias das raquetes, muito álcool 70 para proteger a gente, Lá no colégio, a gente usa raquete também. Mas agora, como a gente tem todas essas precauções e a gente está treinando na nossa casa, nem todo mundo vai ter uma raquete para treinar. E a minha dica é que você substitua a raquete por um objeto limpo e que não tenha pontas para você se machucar. Por exemplo, um chinelo serve, tá? Um chinelo, uma almofada, tem várias coisas que podem ser utilizadas, tá bom? Outro objeto que a gente substitui por uma almofada são os aparadores de chute, tá? Esses escudos que nós usamos para chutar. Olha só que legal. Então, você já pode ir preparando na sua casa os objetos que você vai utilizar para treinar. Uma boa almofada, um travesseiro,
Tudo isso vai ser muito, muito, muito útil. Outro objeto que nós costumamos utilizar são os espaguetes de piscina. Sim, eles são amigos para a gente treinar vários tipos de técnicas. Técnicas de precisão, de soco, de lateralidade, de equilíbrio, de estabilidade de base, de transição de base. Então, é um ótimo acessório para ter nos nossos treinos. Se você tem em casa, aproveita, deixa separado que você pode utilizar esse equipamento também. Agora que você já conheceu o aparador de chute, as raquetes, eu quero te apresentar a manopla. A manopla é essa luvinha aqui, ó, que nós utilizamos nos treinos para fazer a precisão de soco, tá? Para treinar aqui os nossos braços, até alguns chutes também. O nome desse objeto aqui é manopla. É bem legal a gente conhecer as nomenclaturas, saber o nome direitinho dos objetos que nós utilizamos no nosso esporte. Então agora vocês já conhecem pelo menos 3 deles, hein? E vamos aprender ainda mais. Esse é o meu amigo disco de equilíbrio. É um acessório muito bacana para os treinos marciais. Com ele a gente treina, isso mesmo, equilíbrio. A gente se posiciona sobre ele, faz movimentos que lembram o início, né, dos chutes, só que se equilibrando em cima dele. Não é fácil, não. Você pode treinar isso em casa. Não vai subir numa bola para não se machucar, hein? Mas você pode subir numa almofada. Um pequeno colchão, tudo isso já vai fazer com que a musculatura dos seus tornozelos, joelhos, né, das suas pernas, já comece a se ativar por conta da dificuldade de ficar com a planta do pé em cima dele. Então, é um objeto que vai ajudar bastante na hora de fazer os chutes. Então, trabalhar bastante a musculatura com objetos que causam instabilidade, ou seja, desequilíbrio nas nossas bases, eles ajudam muito para o nosso corpo ficar mais forte para as lutas. Alguns objetos, como estes pequenos cones, também são utilizados para circuitos. Estes aqui, eles são bem legais, porque eles são molinhos, ó. Mas pode ser que você tenha objetos como este na sua casa, inclusive que você pode reaproveitar. Copinhos descartáveis, brinquedos antigos, pecinhas, bonequinhos que não machuquem, porque você pode colocar eles para montar o seu circuito de treino. Por exemplo, quando você for treinar o zigue-zague, quando você for treinar a lateralidade, tá? Então, eles vão auxiliar no seu treino também. É bacana deixar uns objetos desses sempre à mão, mas a professora promete que avisa antes quando for precisar, combinado? Nas aulas de Taekwondo, nós também vamos aprender a diferença entre algumas modalidades e os objetos que elas utilizam. Por exemplo, luvas de diferentes modalidades, como elas são utilizadas, os equipamentos de proteção do Taekwondo, como eles atuam, como eles realmente protegem o nosso corpo, para que eles realmente servem. Nós precisamos de tudo isso, como nós usamos aquilo, qual o nome, tudo isso nós vamos aprender. Já ficou curioso? Você conhece esses equipamentos? Me conta então um pouquinho sobre você, se você conhece esses equipamentos todos, se você já utilizou, se você já viu. Estou esperando, viu? Outra coisa bem legal que nós devemos saber é o nome dado ao chão, ao solo, à academia, onde se treina Taekwondo. Você já deve ter escutado alguns termos por aí. Dojo, dojo, esses são termos japoneses para algumas artes marciais. O Taekwondo utiliza o dojan. Esse é o nome que nós damos aqui, ó, para esse espaço onde se treina Taekwondo, tá? Este tatame aqui, grandão, que vocês estão vendo, é um octógono. Este é o formato, tá bom? De 8 ladinhos, que vocês já devem ter estudado aí nas aulas de geometria. Ele é o formato oficial utilizado para as competições de Taekwondo. Essa área vermelha que vocês podem ver aqui é a área de competição. A área azul, a área de recuo, para onde os atletas não podem ir quando estão no meio do combate. Tanta coisa para aprender, né, gente? Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e anotem todas essas informações. Elas serão questionadas futuramente durante as aulas e é muito legal você mostrar que prestou atenção e que já está por dentro de tudo, não é? Espero vocês na próxima aula. Um grande beijo. Que Oceaninha e Sabrina Alberti se despedindo. Até a próxima!